Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, abençoado, abençoada, ao nosso segundo Congresso Católico Nacional Digital. E esse ano estamos falando especificamente sobre Sempre Família. Parabéns pela sua tomada de atitude em participar conosco. Te oriento, se desejar, lógico, a providenciar papel e caneta para fazer algumas das anotações de tudo aquilo que vou compartilhar com você hoje e daquilo também que meus colegas já falaram e irão falar também. Meu querido amigo Wagner, parabéns pela sua tomada de decisão e iniciativa em oferecer a tantos amigos, a tantos irmãos e irmãs, embora seja nacional o congresso, eu acredito, já fiquei sabendo, temos participações internacionais, irmãos vendo em outros países. Parabéns pela sua tomada de atitude em organizar e escolher ótimos amigos para falar e compartilhar sobre a nossa fé, a fé cristã. Principalmente esse ano, com o Sínodo das Famílias, estamos aqui também falando sobre o tema família. Meu irmão Wagner, parabéns e Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, meu nome é Paulo César. Eu sou casado, moro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou formado em filosofia, teologia. Eu também sou coach e sou master em PNL. Programação Neurolinguística. Eu atuo diretamente com palestras e treinamentos em empresas e sou fundador do Coach Católico, onde ajudamos de forma específica os nossos irmãos na fé, no seu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje vamos falar sobre a teologia do corpo, como educar os seus filhos com o método de São João Paulo II. Já ouviu falar em teologia do corpo? Bom, a teologia do corpo é um conjunto de 129 catequeses que o nosso querido e amado e saudoso São João Paulo II escreveu entre 1979 até 84, fazendo algumas paradas conforme as suas viagens apostólicas, o atentado que aconteceu. Todas as quartas-feiras ele escrevia aos jovens e aos casais falando sobre quem somos, falando sobre o corpo, falando sobre afetividade e sexualidade, abrangendo aí temáticas da via psicológica, do comportamento psicológico, do comportamento racional, sobre o conhecimento realmente de quem nós somos. Esse conhecimento teológico, porque a teologia é sim essa manifestação, essa revelação, na verdade, de Deus na pessoa humana. E aí vamos percebendo que muitas vezes fazemos coisas que não são, em hipótese alguma, sinais dessa revelação desse amor de Deus. Porque afinal, quando nós não sabemos quem somos, aceitamos tudo aquilo que nos é colocado. Eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, quem é você? Já parou para pensar quem é você? Eu não falo nesse momento sobre você, seu nome, identidade, CPF, data de nascimento. Quem é você? Qual o seu papel nesse mundo? Qual o seu objetivo de vida? O porquê você está aqui? O que você deseja como homem, como mulher? O que você deseja como filho, como pai, como mãe? O que você deseja e faz como cristão no seu dia a dia? Não apenas na igreja, na missa, mas no ambiente de trabalho, no ambiente social. Quem é você realmente? Ora, repito, se nós não sabemos quem nós somos, tudo aquilo que nos apresentam, nós vamos aceitando como verdade. Se estamos falando sobre educar os nossos filhos baseado nos ensinamentos de São João Paulo II, onde ele fala sobre afetividade, sexualidade, sobre o corpo, sobre o que é ou não lícito, vamos realmente crescendo e desenvolvimento na nossa fé, onde vamos educando os nossos filhos nesses ensinamentos e vamos tendo também um conhecimento. Afinal, o mundo em si, o mundo moderno, nos apresenta muita pornografia e há uma enorme carência de amor. Há uma carência realmente de amor. Há uma carência de realmente termos relações afetivas, termos relações sexuais. E deixa eu já te falar uma coisa.
Muitas vezes, quando vamos falar em teologia do corpo, em paróquias, em grupos, muitas pessoas não gostam, porque falar de afetividade, falar de relacionamento sexual ainda é um tabu muito grande para muitas pessoas. Muitos até preferem conversar sobre política, sobre economia, do que falar sobre a nossa afetividade e sexualidade. E concorda comigo que não dá mais para fugir desse tema? Hoje temos muitas informações sobre o corpo. Hoje há muitas informações sobre como fazer ou não, 1000 posições, 1000 atividades. Mas como diz São Paulo, nem tudo me convém. Eu posso, mas nem tudo me convém. E o porquê esse não convém é o que São João Paulo II nos orienta, nos apresenta. Porque como um bom filósofo que ele foi, ele faz boas reflexões. Meu irmão, minha irmã, educar os filhos. Antes de eu poder educar os meus filhos, eu preciso ser educado. Eu preciso saber realmente como o meu comportamento está. Porque educar alguém, contribuir para o crescimento e desenvolvimento é passar essa sabedoria, é passar esse aprendizado. Como que eu posso contribuir para o meu filho, minha filha, ter uma saúde sexual, mental, produtiva, se nós não conversamos? Então aqui nós já percebemos que um papel primordial para a educação dos nossos filhos na fé cristã, no seu comportamento, e para que eles possam ter força para resistir a muitos instintos e serem realmente sinais da graça de Deus no mundo aí fora, nós precisamos, nós mesmos temos que ser exemplo para eles. 2, precisamos ter diálogo. Muitas vezes aos pais há um certo bloqueio em falar sobre sexo com os filhos, porque nós não recebemos essa orientação. Nós não sabemos como falar sobre isso. Meu irmão, minha irmã, é momento de quebrar esse tabu. É momento de falar daquilo que é importante. É importante falarmos com os nossos filhos, porque se nós não passamos essas informações, eles irão buscar informações como nós procuramos quando estávamos passando nesses momentos. São raros as famílias que realmente conversam com os filhos abertamente. Não podemos ficar com mimimi, mamamá sobre o diálogo familiar. Nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Nós não procuramos com carinho a melhor escola. Quando nossos filhos querem levar amigos, fazem novas amizades, nós não queremos saber quem é ele, quem é ela, quem é essa pessoa, quem são os pais dessa pessoa. E por que muitas vezes nos travamos, então, em conversar com algo que é imanente no vivenciar dos nossos filhos? Se você tem filhos adolescentes, se você tem filhos ainda crianças, se você tem filho que está na puberdade, é importante irmos respondendo, se são crianças, respondendo seus questionamentos, sem mentiras, mas também adequando a sua realidade. Afinal, o diálogo que eu tenho com os meus filhos, que têm 14, 15, 16 anos, não é da mesma forma que eu tenho com os meus filhos de 2, 3 ou 4 anos. Concorda? 5, 6, 7 anos. Por quê? Não é apenas o que você diz, mas é a forma como você diz alguma coisa que faz toda a diferença acontecer. Deixando um minutinho essa questão da afetividade, da teologia do corpo. Pensa comigo, você que é pai e mãe, quando você resolveu pedir em casamento a sua noiva. Vamos supor 2 situações. A primeira, tá? Eu não sei como é que aconteceu aí com você, mas vamos imaginar 2 situações. Você está todo suado, está no jogo de futebol, todo suado, sem camisa, jogando. A sua noiva, sua futura esposa chega para ver o jogo e você, no meio do jogo ou no final do jogo, enfim, chega perto dela, quer dar um abraço. Imagina, ela toda chorosinha, bonitinha para você e você todo suado e você dá um tapinha assim no ombro e fala: amor, vamos casar? Talvez ela não vá dar a melhor resposta ou o melhor sorriso para você, não é verdade? Você, esposa, você, mãe,
como que você iria reagir numa situação dessa? Agora vamos supor uma outra situação. Talvez ela até fosse estranhar isso. Você marcou um bom jantar. Um jantar naquele restaurante que ela gosta, aquele restaurante que ela já tinha falado que gostaria de ir. Você arrumadinho, barbinha feita, cheirosinho, tomou aquele banho caprichado. E em algum momento ela levanta para ir no banheiro, e quando vocês se encontram de volta ali na mesa, você se ajoelha, tira do bolso um anel e diz: "E aí, amor, vamos casar?" Eu fico imaginando que algumas mulheres nesse momento quase que estão chorando, não é verdade? De emoção, de alegria. Repare que usamos a mesma frase nas duas situações. Afinal, precisamos saber qual é o resultado que nós queremos com a nossa fala. Veja, se eu quero ter um diálogo com os nossos filhos, eu preciso começar a ter um diálogo também com a minha esposa. Você, esposa, com seu marido. Precisamos aprender a conversar, porque é a partir do diálogo, da conversa, que gera bons resultados. Que você possa conduzir um resultado satisfatório, um resultado maduro, onde que vamos poder assim também gerar bons resultados com os nossos filhos. Hoje, o governo fala claramente, principalmente no carnaval, que todos devem sair, devem transar e devem usar camisinha. E aí muitas vezes não sabemos o que falar para os nossos filhos. Primeiro, vamos perceber aqui, meu irmão, minha irmã, se vamos conversar com os filhos, temos que saber realmente algumas situações sobre a camisinha. Camisinha segura doenças? A camisinha segura realmente a AIDS? A camisinha realmente previne uma gravidez? Há riscos? Sim. Mesmo que a camisinha não estoure, não arrebente, há possibilidade de uma contaminação, e não só da AIDS. Mesmo usando camisinha, há possibilidade de uma gravidez. Ora, estamos pegando um viés sobre a questão da camisinha, mas por que ter relacionamentos sexuais antes do casamento? O corpo pode estar maduro. Muitas vezes eu faço até essa dinâmica com alguns afiliados sobre a fruta em si. A fruta pode estar madura, a fruta pode estar em condições já de ser realmente ali ingerida. Mas é um momento para isso? Muitas vezes não fazemos o que sabemos, fazemos apenas o que queremos. E não é porque o corpo diz, não é porque o homem e a mulher já têm um corpo maduro, um corpo de homem e mulher adulto, desenvolvido, que está na hora de partir para isso. Está na hora de realmente ter esse relacionamento sexual. O mundo moderno diz que não. Não, você tem que conhecer seu corpo, você tem que se masturbar, você tem que tocar o seu corpo. Quanto mais relacionamentos, melhor. Ora, percebemos na psicologia que quanto mais a pessoa se vicia, quanto mais qualquer vício em si, mas na masturbação vai gerando cada vez mais um fechamento do indivíduo, aonde que não há satisfação. É importante percebermos que os nossos atos, isolados ou não, geram resultados na gente. Quais são os resultados que nós queremos? Perceba, então aqui, se eu vou ter um diálogo com os nossos filhos, nós precisamos buscar boas ferramentas, precisamos buscar bons conteúdos. Se você desejar ter acesso a todas essas 129 catequeses de São João Paulo II, entre em contato comigo, me escreva que eu te mando gratuitamente todas elas por e-mail. Ou se desejar, procure no Google, faça uma pesquisa, Teologia do Corpo. Hoje temos excelentes materiais, excelentes vídeos. Temos o site teologiadocorpo.com, que fala muito bem sobre as catequeses, temos bons vídeos. Temos o site do Padre Paulo Ricardo, que também tem boas temáticas sobre esse tema, sobre esse assunto, onde que vamos buscando crescimento e desenvolvimento. Como que nós sabemos, já que eu falei da camisinha, que a camisinha ela não é segura? Porque a própria ciência diz isso. Então não é porque o governo diz uma coisa
que isso é verdadeiro. É muito fácil querer colocar uma peneira no sol, mas nós precisamos ser maduros, porque afinal, nós não queremos que os nossos jovens, que os nossos filhos passem por situações desnecessárias com resultados negativos. Nós queremos sempre o melhor para ele. Tenta pensar um pouco comigo, pai e mãe. Às vezes nós somos muito machistas, tá? Espero que alguém discorde de mim, mas vamos nesse momento. Vamos supor que você tenha dois filhos gêmeos, um homem e a mulher, um jovem, uma adolescente. Então eles estão com 14 anos. E o seu filho chega para você, pai, e diz: pai, a minha professora de educação física me cantou. A minha professora eu tive um relacionamento sexual com a minha professora. Muitos pais vão achar isso o máximo porque o filho já virou homem, já está mandando ver isso e aquilo. Não é verdade? Mas vamos supor ao contrário agora. Que a sua filha tivesse essa liberdade e chegasse para você e falasse, talvez nem mesmo para o pai, né? Mas para a mãe. Mãe, o meu professor de educação física me cantou e eu me entreguei a ele. Eu tive a minha primeira relação sexual com ele. Você, pai, repare, é a mesma situação. Mas por que muitas vezes com o homem nós permitimos e com a mulher não? Precisamos ser conscientes do nosso comportamento. Se você só tem filho, só tem filha, enfim, nós precisamos estar firmes na rocha. Nós não podemos nos deixar levar por um sentimento machista ou não. Nós não concordamos de forma alguma que os jovens, que os adolescentes devam ter relações sexuais antes do casamento. Por que não? Porque se eu permito que esses jovens tenham relações sexuais antes do casamento, o que impede, já que é processo educativo, que depois do casamento isso não vai se repetir? Se eu não consigo hoje educar os nossos filhos, se eu como pai, como você como mãe, esposa, enfim, não consegue segurar, porque meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ser sinceros, as tentações vêm. Mas não é porque as tentações vêm, não é porque os desejos aparecem, que nós temos que nos colocar à disposição deles. Afinal, nós temos a liberdade em fazer ou não aquilo que queremos. E fazemos sim o que queremos. Infelizmente, nem sempre o que sabemos. Então precisamos dizer não. Por isso que precisamos ser esse exemplo em casa. Precisamos ter essa liberdade de poder falar com os filhos que a tentação vem. Mas nós resistimos. Eu fui seminarista, né? E eu lembro em um retiro que participei, que uma vez um padre disse, estávamos conversando sobre afetividade, e um padre colocou uma situação de que um padre recém-ordenado, né, lá com seus 25, 26 anos de idade, perguntou já a um padre mais idoso, lá com seus 80 anos, digamos, padre, quando é que esse desejo na gente acaba? E o padre idoso parou, pensou e respondeu, meu filho, quando você fizer 80 anos, que era a idade dele. Passou-se um tempo, eles foram num passeio e aquele padre idoso chamou aquele padre mais jovem e disse, filho, lembra aquela pergunta que você me fez sobre o desejo? Sei, lembro, padre. Não é com 80 não, é com 81. Entenda o que eu digo. Nós sempre vamos ter os desejos, mas é a nossa postura em dizer sim ou não que faz toda a diferença acontecer. Como falar para um jovem que vai à praia, nossa, as mulheres com aquelas roupas, você mulher vem daqueles rapazes com aquelas sungas, como resistir à tentação? Meu irmão, qual é a razão do nosso viver? Antes de responder isso, então, Paulo, não posso ir à praia? Lógico que posso. Tentação está em todo lugar. Então vamos lá, qual é a razão do nosso viver? Qual é o motor que nos faz, que nos impulsiona? Não é Deus? Não é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Por isso que em todos os momentos de tentação, seja sozinho ou não, aonde quer que seja, chama Jesus. Louve a Deus.
Comece a falar: Deus, eu te louvo pelo dom da criação, eu te louvo por ter feito tantos homens, tantas mulheres direitos. Traga a Deus para a sua vida, para aquele momento. Porque quando nós vamos permitindo que aqueles desejos vão aflorando, eles vão se transformando em realidade e se parte para a prática. Mas quando esses desejos que vêm e virão, sempre virão os desejos carnais e mentais. Mas aí chamamos: Deus, estou fraco, preciso da tua ajuda, me ajuda. E aí a coisa muda de figura. Conheço vários casais que, ainda na época de namoro, eles fizeram esse acordo, porque os dois realmente eram católicos, eram conscientes, e aí a coisa fica mais fácil. Entende? Já já nós vamos falar desse outro ponto. E quando eles estavam mais quentes, quando estavam mais o corpo, a carne desejando a relação sexual, um chegava pro outro e falava: não chega perto de mim. Não chega perto de mim que hoje eu estou quente. E o outro respeitava isso. E é importante isso. E quando os dois estão quentes? Rezem. Quando foi que você rezou com a sua esposa? Quando foi a última vez que você, pai, deu o exemplo para o seu filho de rezar junto com a sua esposa? Quando foi que você, pai, você, mãe, demonstrou uma vida de oração? Atenção, vida de oração não significa mandar o filho, a filha ou o outro rezar. Vida de oração significa você ter a sua vida. E que é tão bom quando, sem esse desejo, mas que os filhos percebam que você tem essa vida de oração. Eu lembro do meu querido avô, Antônio, o pai da minha mãe. Somos aqui do Rio, ele mora em Resende, e sempre nós íamos a Resende, todos os dias, meio-dia, 6 horas. Ele parava tudo que estivesse fazendo. Não importava quem estivesse lá. Ele ia até o pezinho da imagem Nossa Senhora de Fátima e rezava. Isso fez a diferença na minha vida. Porque eu até lembro que ele dizia: se nós não rezamos, como podemos nos aproximar de Deus? Porque a conversa é diálogo, a conversa é a aproximação dos nossos amigos. Ele me dizia: assim como nós conversamos com nossos amiguinhos, com nossos colegas, e vamos criando uma melhor amizade, a oração faz isso. Entenda, pai, entenda, mãe. Estamos falando de educação. Hoje o mundo, repito, nos apresenta uma pornografia em exagero, mas há carência de amor. Muitas meninas, às vezes, vão procurando o sexo, não apenas porque querem sexo, mas porque querem ouvir: eu te amo, você é linda. E muitas vezes, nós pais não falamos isso para as nossas filhas. Precisamos sim saber que há momento para tudo. E não vamos fazer essa declaração de amor na porta da escola, porque isso pode envergonhá-la. É o momento dela. Não é que ela tenha vergonha da gente, mas eles, como adolescentes, jovens, querem se sentir cada vez mais como adultos. Já passamos por isso. Imagina você, pai, mãe, recebendo uma declaração de amor na porta da escola quando seu pai e sua mãe te levou. Entende? Então precisamos respeitar esses espaços. Então nós falamos da educação baseada, educar os filhos baseado no método São João Paulo II. O Papa sempre nos apresenta a questão do diálogo e do conhecimento e da reflexão. Te convido realmente a ler as cartas, a ler toda essa catequese. Não que seja uma coisa do dia para a noite, mas leia com calma, leia com carinho. Estude em casa com seus filhos, com a sua esposa. Vamos fazer essa diferença acontecer. Se você desejar ter mais conteúdo de boa formação para os seus filhos, entre no Google Católico, tá? Coloca apenas lá, Google Católico, googlecatólico.com.br. Você digita depois que acessar, né, o que você deseja, a tipo de informação, verdade sobre a camisinha, verdade sobre o preservativo, sexualidade, sexo antes do casamento, e vamos encontrar muito conteúdo de padres, freiras, psicólogos católicos, coaches como eu, colocando
compartilhando informações que nos ajudam e nos orientam. Entenda, se nós queremos uma juventude, queremos que os nossos filhos cresçam cada vez mais, cabe a nós, mesmo se nós não recebemos essa educação, fomos aprendendo na vida. Quantas vezes já falamos ou ouvimos, a vida é a grande escola. Só que nem sempre aprendemos da melhor forma. O que fazer? Qual é o nosso comportamento quando nós temos um filho, uma filha com desejos homossexuais? Bom, seja lá qual for a situação, em tudo sempre temos que amar os nossos filhos. Não apenas pelo seu comportamento, mas amar os nossos filhos. Isso é fato. Um grande fruto da catequese, da teologia do corpo de São João Paulo II, foi a criação de um grupo chamado Courage. Em francês, né? Em português quer dizer coragem, e temos ele no Brasil, Courage Brasil, esse site que aparece aqui embaixo, onde há um grupo de pessoas, padres, freiras, psicólogos, que fazem um compartilhamento, uma troca de informações, não acusação, não cura de homossexualidade, mas um grupo que se une com pessoas que têm desejos homoafetivos a como vivenciarem a santidade nesse momento, nessa situação. Assim como há homens, mulheres casados. E veja bem isso, você que é adolescente, nesse momento você que é filho, tá? Você que é solteiro. Não é porque você casa que a sua sexualidade vai dar uma freada. Não é porque você casa que você vai ter ali a bênção, um relacionamento sexual, que a sexualidade dá uma freada, não. Não tem nada a ver, tá? Muitas pessoas casam pensando que vão ter relações sexuais todos os dias. Não é assim que a coisa funciona. Não é verdade, pai, mãe? Nós que já somos casados, sabemos que não é assim que a banda toca, ok? Então precisamos ter essa abertura, esse diálogo. Então, a afetividade, a sexualidade, o crescimento, esse desenvolvimento de quem nós somos, parte de um conhecimento. E, como diz Santo Agostinho, que o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar realmente em Deus. Nós vamos até o dia da nossa morte, temos desejos, vontades, mas é a nossa atitude, é a nossa tomada de decisão que faz a diferença acontecer. Como que eu posso conversar com um filho, com uma filha, sobre o namoro cristão, sobre o respeito, se eu não respeito a minha esposa? Se os meus filhos sabem que eu tenho outras mulheres? Como que eu posso querer que os meus filhos tenham uma vida sexual sadia se eles sabem aonde que eu guardo ou escondo revistas pornográficas? Como que eu posso querer que os meus filhos tenham um crescimento bom, saudável, se eles sabem aonde que eu guardo aqueles vídeos pornográficos? Infelizmente, é uma triste realidade que muitos casais e as esposas ainda têm que se colocar nesse papel para que possa haver um relacionamento sexual com o marido. Antes, eles têm que ver um filme pornográfico. Isso é triste. É triste trazer prostituição para dentro de casa. É triste trazer ações satânicas para dentro daquilo que é sagrado, que é o matrimônio, a relação sexual, aonde que há ali a possibilidade da criação da vida e do prazer. Então, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, você que tem esse hábito, na verdade, o vício, seja da masturbação, de ver revistas pornográficas, vídeos e acessos à internet, daquilo que não convém, é hora de tomar uma atitude. É no momento da sua decisão que você traça aquilo que você quer para a sua vida. Deus é misericordioso. É justíssimo, é verdade. Mas Ele é sim misericordioso. Não importa o que nós já fizemos, importa aquilo que nós queremos fazer.
Então, uma boa saída, uma boa dica que fica para a gente poder crescer mais, em vez de ficar perdendo tempo com muitas coisas à toa, uma vez por semana, ou conforme a sua agenda, veja em família, veja você vídeos, filmes católicos. Coloca ali no YouTube filmes católicos. Há uma quantidade satisfatória de filmes da vida de santos. E o que nós vamos aprendendo com isso? Vamos aprendendo a como superar as barreiras do dia a dia, como vivenciar, como superar a raiva, como superar os nossos temores, como fazer e ser sinal da graça de Deus na vida de muitas pessoas. Lembra-se, palavras orientam, mas é o nosso testemunho que arrasta. No que adianta estarmos apenas na igreja se o nosso convívio social, profissional, não condiz com aquilo que nós estamos ali naquela 1h30 na missa? É importante mudança de comportamento. É importante que nós tomamos essa decisão de mudança de comportamento. Quem é você? Lembra? Início da nossa apresentação de hoje. O que deve ser mudado em você? O que você deve fazer na prática para mudar? Quem você quer se tornar? Quais são as atitudes que você almeja? Coloca no papel, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, filho, filha. Quais são as virtudes que você almeja? Coloque 2, 3, 4 virtudes que você almeja. Coloque do lado o que você irá fazer na prática para atingir essas virtudes. Quais serão os seus comportamentos, quais serão as suas atitudes para fazer e atingir essas virtudes. Seja ela qual for aquilo que lhe é importante. Por isso que, vendo e conhecendo a vida de santos, vamos percebendo o como não foi tão fácil, muitas vezes até não foi nada fácil, a vida dele, a vida dela. Podemos pegar, por exemplo, Santa Teresinha, um nome meigo, não é verdade? Santa Teresinha do Menino Jesus. Parece uma boneca de porcelana, concorda? Mas não foi bem assim a vida dela. E aí, com Santa Teresinha, mulher firme e forte, vamos aprendendo a como respeitar o outro. Tem um momento da vida dela que ela fala, num dos seus livros, que o barulho do terço que as irmãs, ao rezar o terço, faziam, dava a ela uma raiva, uma inquietação. Qual seria a sua postura numa situação dessa? Bom, Santa Teresinha, ao meu espanto, e eu aprendi com ela, se aproximava cada vez mais dessa irmã, para que pudesse controlar as suas vontades. Entenda, nós precisamos estar unidos na rocha. Estarmos unidos cada vez mais em Cristo Jesus, no nosso dia a dia, nas missas, no nosso comportamento, no nosso profissionalismo, no nosso estado de vida, unidos a Cristo Jesus, aprendendo com os santos e santas de Deus a como suportar o outro. Porque quando nós começamos a ver Cristo no outro, o nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento, ele se transforma, ele muda. São João Paulo II, em muitas das catequeses, faz um pequeno comentário aos recém-casados. E ele sempre coloca a fidelidade e o diálogo. A fidelidade e o diálogo. Porque assim vamos realmente atingir de forma cada vez melhor aquilo que é o casamento, aquilo que é o sagrado matrimônio. Meu irmão, minha irmã, resumindo um pouco isso que nós falamos sobre a teologia do corpo, essa manifestação, essa revelação de Deus no corpo humano, aonde o nosso corpo é sim um templo sagrado, onde somos realmente templos do Espírito Santo, e aonde vamos
aprendendo que o diálogo ele é necessário, fundamental para o crescimento e desenvolvimento salutar dos nossos filhos, das nossas filhas. Que esse diálogo deve começar em casa, com o marido, com a esposa. E se não for possível, infelizmente, mas que comece também, que perpasse para os seus filhos. Que você, mãe, possa conversar com seu filho, com a sua filha. Que você, pai, possa conversar com o seu filho e com a sua filha sobre afetividade e sexualidade. Não adianta apenas dizer e impor, principalmente o pai para a filha, não transe, não tenha relações sexuais. Concorda comigo que o proibido é melhor? Muitas vezes o não entre naquela porta é lá que nós queremos entrar. Então, quando partimos para esse diálogo, para falar não apenas da relação sexual, porque o sexo é bom. Se o sexo não fosse bom, gente, Deus não teria criado. Se o sexo não fosse bom, nós não estaríamos aqui nesse momento. Nós somos frutos do amor. Então, precisamos partir para esse diálogo do que o sexo realmente é bom e precisamos conhecê-lo cada vez melhor, sabendo o que é ou não próprio da relação sexual. Hoje se fala muito aí sobre o sexo anal, o sexo oral. Temos que entender que tanto a boca como o ânus não fazem parte do ato sexual, do aparelho sexual. Eles fazem parte do aparelho digestivo. Isso é biologia simples. Então, por que usar coisas podres para aquilo que é ótimo? Para que querer ir brincar na fossa se você tem o playground, o parque de diversões, bem perto? E tudo conforme o momento, se já sou casado ou não. Eu tive a alegria de um afilhado, há um tempo atrás, me falar: padrinho, eu desmanchei com a minha namorada. Eu perguntei: mas você não a ama? Sim, eu a amo. Mas não dá porque ela quer ter relações sexuais. E por mais que eu seja homem, por mais que eu aprendi, eu sei que não devo fazer isso agora. Não é o momento. Por mais que eu quero. Querer, padrinho, eu quero. Mas não é isso que eu vou fazer agora. Não dá. Não dá. E pouco tempo depois eles voltaram e ela realmente assumiu. Fizeram até uma linda oração, né, no sacrário, assumindo esse desejo de se manterem intactos até o casamento. Você filho, você filha. Você que é solteiro, solteira. Mesmo que você já tenha ter a experiência da relação sexual, mesmo que você se masturbe, deixa eu te falar uma coisa. Isso está em um espaço chamado passado. Assuma uma nova postura. O jovem, o adolescente busca na masturbação não apenas o prazer, mas satisfação. E depois que acaba, percebe-se que está mais vazio. Não é porque você tem relações com a sua namorada, com o seu namorado, que fica se satisfeito. Qual é o sentimento que você tem depois disso? Então, vamos deixar isso, você solteiro, solteira, deixar isso no passado. E tome uma decisão, assuma uma nova postura, assuma um novo comportamento para a sua vida, para que amanhã você possa desfrutar realmente, não de um doce qualquer, mas de um manjar, daquilo que é salutar, daquilo que é benéfico. Pai, mãe, comece a conversar, comece a estudar, a buscar mais informações. Se você desejar, entre em contato comigo pelo meu site, me mande um e-mail. Como proceder, como buscar o melhor diálogo nessa ou naquela situação. Por mais difícil que seja com seus filhos, se você nunca foi de conversar, comece agora. Eu posso praticamente que afirmar, eu tenho certeza que você ama os seus filhos, não é verdade? Então por que não mudar, por que não fazer essa mudança de comportamento e começar a ter um diálogo melhor com seus filhos? Por mais, já falamos, aquela barreira cultural que nós passamos, de que não fala, não se conversa sobre isso em casa, muda. Começa a conversar, começa a perguntar: qual é a sua dúvida? Como que você está?
Como que você tem vivenciado a sua afetividade e a sua sexualidade? Talvez, pai, para o seu filho falar sobre isso na frente da mãe, pode ser um pouco embaraçoso, concorda? Então busque ter esse diálogo entre você e ele. Você, mãe, perguntar para o filho como é que está, né, a afetividade, como é que está o relacionamento, de forma mais concreta, a afetividade e a sexualidade dele, se ele se masturba ou não, como que ele está indo, se ele está transando ou não, pode ser bastante embaraçoso. Então, se é possível que o pai converse, deixe o pai conversar e aos poucos vocês vão criando esse hábito. Assim como é um pouco, às vezes, difícil para a filha se abrir com o pai. Então, essa igualdade aí, o pai com o filho, a mãe com a filha, ajuda. E depois vamos nos abrindo e fazendo boas reuniões de família e compartilhando. Não precisamos quebrar pratos porque alguém falou sobre pênis, útero, vagina. Certo? Vamos estar abertos, porque São João Paulo II, gente, embora ele tenha escrito, começou a escrever sobre a teologia do corpo em 74, foi em torno dos anos 50 que ele começou a dar esse olhar para a afetividade quando ainda era padre. Então, ele atuando ali já com os jovens, ele começou a dar esse suporte. E olha que estamos falando em 1950. Então, pai, mãe, vamos nos abrir ao diálogo, vamos nos abrir ao conhecimento, vamos buscar boas informações, bons vídeos, boa leitura, boa partilha sobre os nossos filhos, sobre essa maturidade afetiva e sexual. E esteja aberto também a dizer quando você não sabe. A dizer que eu ainda não sei isso, mas vou aprender e buscar informação. Procure seu sacerdote, procure a freira, a irmã da sua comunidade, procure a pessoa que está ali à frente em como conseguir boa formação, um bom estudo sobre esse ou aquela situação. Abençoado, abençoada, nós falamos hoje também que palavras orientam, testemunha arrastam. Não é apenas o que você diz, é a forma como você diz e o seu comportamento gera todo esse resultado. Muitas vezes podemos estar quietos, mas falamos muito com o nosso corpo, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho. Compreende? Eu quero te apresentar agora um vídeo bem curto que fala sobre esse relacionamento do pai com o filho. E aí vamos poder visualizar e compreender sobre as nossas atitudes familiares, como que estão acontecendo. Vamos prestar atenção nesse vídeo. Worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit
what's my lesson? Look right through me, look right through me. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard. Sim, o vídeo fala sobre o relacionamento do pai, do filho e especificamente sobre a questão do cigarro. Mas aprendemos com isso que um erro só é um erro quando não aprendemos nada de bom com esse erro. Que o pai tomou consciência do que estava fazendo, do que estava transformando e em quem estava transformando o seu filho. E ele assumiu, ele tomou aquilo que nós já conversamos sobre a atitude, a decisão em mudar. E quando nós tomamos atitude, a coisa funciona, a coisa anda. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu digo para você, vamos deixar a graça de Deus entrar em nossas vidas. Vamos deixar a graça de Deus entrar em nossas vidas e nos libertarmos de vícios, daquilo que machuca o nosso corpo. A bebida, o cigarro, masturbação, sexo desenfreado, sexo antes do casamento, prostituição com a própria esposa, com o próprio marido. Querer ficar amarrando um ao outro como se fosse desejo. O amor é livre, Deus não é um Deus de amarras. Entende? Precisamos partir de uma concepção de que é possível vivenciarmos um sexo saudável, charmoso, gostoso, sem desrespeitar o outro, sem desrespeitar a esposa, sem desrespeitar os filhos. É importante e aprendemos que Cristo se faz presente em nossa vida. Cristo se faz presente no nosso matrimônio e na nossa relação sexual. Meu irmão, minha irmã, vamos tomar a decisão daquilo que nós queremos para a nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, é um ótimo prazer estar com você. Nós temos, assim, muita coisa para poder falar sobre a teologia do corpo. Eu quis deixar um pouco assim essa curiosidade em você para poder ler e estudar em casa sobre a teologia do corpo. Poder imprimir se desejar e a cada uma vez por mês, uma vez por semana, ler uma das catequeses. Elas são bem curtas, em torno de uma página e meia, 2 páginas, muitas vezes. Então, uma leitura fácil, uma leitura gostosa de ser feita, e onde vamos conhecendo, onde São João Paulo II coloca desde o passado, presente e futuro, né? A origem, o pecado, o que Deus sonhou para o homem, hoje Cristo que nos redime, e amanhã o casamento celeste. Então, São João Paulo II faz tem uma pedagogia ímpar para nos apresentar sobre toda essa questão do corpo. Ele fala ali ainda sobre os anticoncepcionais da Humanae Vitae, né, quando Paulo VI lançou essa encíclica, que foi um boom, porque a igreja começou a falar um pouco mais abertamente sobre afetividade e sexualidade. E vamos percebendo que nem tudo aquilo que o governo nos apresenta é o melhor resultado para o homem e para a mulher. Meu irmão, minha irmã, estou rezando por você. Será um grande prazer, uma grande alegria poder receber o seu e-mail
com comentários, dúvidas, sugestões, a sua participação. Aqui está o meu site, entre em contato e vamos crescer e desenvolver cada vez mais uma santidade que começa em casa. Santidade é sinal de sacrifício, santidade também é sinal de renúncia. Renúncia a muitas coisas para que a gente possa atingir aquilo que é o nosso objetivo. Vivenciarmos cada minuto da nossa existência com Deus e assim sermos felizes. Uma felicidade verdadeira, uma felicidade que realmente gera bons resultados e não apenas segundos de prazer e que depois nos leva a uma frustração cada vez maior. Meu irmão, minha irmã, vamos buscar a oração, vamos buscar a vida de oração, a oração familiar, a oração individual. Desejo a você, pai, mãe, irmão, filho, filha, que a bênção e a graça de Deus esteja em toda a sua casa e em toda a sua vida, e que saiba que juntos somos mais e que podemos fazer a diferença acontecer. Aguardo o seu contato, se desejar. Wagner, meu forte abraço, obrigado por essa participação, por esse convite em estar aqui com tantos irmãos e irmãs no Brasil e mundo afora. Meu irmão, fica com Deus, sucesso e paz, Deus te abençoe.